Fala, investidor, tudo bom? Começando aqui esse vídeo de atualização semestral, dia 30 de junho, finaleira do dia. E que dia, hein? DIs caindo forte, mercado se movimentando, mudando direção. A gente vai trazer tudo isso aqui e colocar tudo em perspectiva para você. Esse vídeo aqui de acompanhamento semestral, eu vou dividir ele em 6 partes, mas não se desanime, porque vai ser um vídeo bem sucinto e bastante enriquecedor para você, eu tenho certeza. A gente vai começar esse vídeo revisitando a nossa tese de investimento, lá do início do ano. Depois a gente vai revisitar as nossas principais sugestões de alocação, colocar em retrospectiva também os principais acontecimentos desse primeiro semestre. Na quarta parte desse vídeo a gente vai trazer a nossa expectativa para o segundo semestre desse ano e também para os semestres que se sucedem. Trazer o risco da nossa tese de investimento e também como você pode tirar proveito desse cenário, como é que você pode posicionar a sua carteira de investimentos. Então, vamos lá, vamos comigo. Vamos começar aqui revisitando a nossa tese lá do início do ano. Na verdade, essa tese ela vem lá desde que o governo atual assumiu em 2023. Você que é meu cliente há mais tempo e sabe que a gente bateu bastante na retórica de que, poxa, esse é um governo que historicamente é um governo que gasta mais e não estou fazendo juízo de valor. Fato é que mais gastos gera mais inflação e mais inflação traz, por consequência, mais juros. Isso tudo a gente tem visto acontecer na prática ao longo desses últimos 2, 3 anos. E embora 2023 e 2024 a inflação tenha se mantido relativamente comportada, agora em 2025 a gente começa a ver essa inflação vindo com mais força. Lá no início do ano, a gente trouxe exatamente essas teses. Aumentava a exposição em ativos indexados ao IPCA, na parte de renda fixa, e na parte de renda variável, a gente foi bem categórico em dizer que era o momento de priorizar aquelas empresas que iam repassar a inflação para o consumidor final ou, de alguma forma, pudessem se beneficiar de um juros mais elevado. Então, nessa cesta de ativos que a gente pôs lá no início do ano, a gente priorizou empresas do setor de utilidade pública, né? Saneamento, energia elétrica, telecomunicação também faz bastante sentido nesse momento. Empresas que se beneficiam dos juros mais altos, a gente salientou ali o potencial dos bancos e das seguradoras. E por fim a gente também trouxe empresas ligadas a commodities, empresas exportadoras, frigoríficos, celulose, petróleo e minério. E quando a gente olha o desempenho das carteiras nesse primeiro semestre, a gente vê justamente isso. Quando a gente olha para a Bolsa, o índice de setor financeiro foi o índice que mais performou, seguido do índice de utilidade pública. Olhando aqui para a inflação, essa aqui é a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Quando a gente olha em maio de 2024, a gente tinha uma inflação acumulada de 3,93%, e a gente vê claramente que a inflação subiu ali, cravando ali o que a gente já tinha trazido para vocês, chegando numa máxima de 5,53% em abril. E agora, quando a gente dá um zoom na inflação, a gente vê que o cenário já começa a mudar um pouco. Em fevereiro a gente teve uma inflação tendo 1,31% no mês, e nos meses que se seguem a gente vê já a inflação arrefecendo. Esse arrefecimento da inflação, ele se dá por conta de alguns fatores. O primeiro fator é a questão do dólar. E aqui a gente vai trabalhar com o dólar index. Não o dólar contra o real, mas sim o dólar contra uma cesta de moedas, para a gente ver o preço do dólar, não o preço do real frente ao dólar. E aqui o dólar index, no início do ano, ele estava sendo negociado acima de 108 pontos. E atualmente ele já está lá na faixa dos 96,74 pontos. Porque um dólar mais fraco acaba barateando o preço dos produtos importados e isso corrobora e ajuda na queda e no controle da inflação. Outro fator que ajuda bastante também no controle da inflação, no arrefecimento, são os preços das commodities, né? Aqui a gente tem o petróleo, que desde lá do final de 2023 ele era negociado acima dos 90 dólares o barril, agora está negociando na faixa dos 67 dólares o barril. Mesma coisa acontece com o minério de ferro também. No final de 2023 negociando acima de 140 dólares a tonelada e agora negociando abaixo de 95 dólares a tonelada. Então, o arrefecimento das commodities, um dólar mais fraco, esses dois fatores eles ajudam no controle e na redução da inflação. E outro fator que ajuda bastante no controle da inflação é os juros no patamar que está. A política monetária, ela também tem a sua contribuição no controle inflacionário. Então, por conta desse cenário que a gente vê, dessa conjuntura, a gente não espera que a inflação
continue subindo daqui para frente. Então essa aqui é a primeira grande revisão de cenário que a gente está trazendo para os nossos clientes. Isso nos leva diretamente para a nossa expectativa agora para os próximos semestres, né? O segundo semestre agora de 2025 e também os primeiros e segundo semestre lá de 2026, que a gente já consegue ter uma certa previsibilidade. Se a gente tem uma inflação controlada, não há motivos para o Banco Central ou para o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, continuar subindo os juros. Então, assim, diante desses fatores, a nossa maior expectativa é que os juros eles cessem o ciclo de alta e passem agora a ter um período de lateralização. Então, acompanhe aqui comigo o ciclo de juros desde o governo Dilma. Ali, tivemos lá em 2013 aquele movimento de queda de juros forçado da Dilma, que culminou numa alta da inflação e, consequentemente, num aumento da taxa Selic para poder conter essa inflação. Tivemos o impeachment da Dilma, o juro lateralizou em 2016 e em 2017 o juro caiu. Passa aqui Covid, inflação começa a subir, juro começa a subir para controlar a inflação. Em 2022 a gente tem uma lateralização dos juros e em 2023 caiu. Agora, mesma situação. A inflação volta a subir, como a gente pôde visualizar aqui nesse gráfico, e a gente teve, de novo, os juros subindo para poder controlar a alta da inflação. Agora, a gente chega naquele patamar onde a gente espera que o juro lateralize no segundo semestre de 2025, para em 2026 esse juro começar a cair. E assim, antes da gente dar continuidade aqui na pauta do vídeo, vou pedir licença para você para eu fazer uma breve pausa e explicar rapidamente o efeito dos juros nos preços dos ativos financeiros. E assim, o juro, pessoal, para você que está me assistindo, talvez isso não é claro para você, mas os juros, ele é a mão que balança o berço no que tange precificação de ativos financeiros, seja ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa. Vou mostrar aqui um título de renda fixa que isso vai ficar muito claro para você. Estou pegando a NTNB 2040, estou selecionando aqui investir, estou pegando aqui o último 1 ano e estou selecionando a taxa aqui para investir. Observe que nos primeiros 4 meses do ano, a gente tinha essa NTNB negociando a IPCA mais 7,4. Aconteceu um fator aqui no início do mês de maio que fez com que essas taxas caíssem. E o que aconteceu ali? O Copom subiu a taxa de juros para 14,75 e o mercado já entendeu que esse patamar de 14,75, 15 ou até 15,25, ele é sim o patamar de topo de juros. E se a gente chega no topo do ciclo de alta de juros, o que tende a acontecer? Lateralizar para depois cair. Lateralizar para depois cair, né? Desde que o mundo é mundo. Então, o mercado ele já começou a precificar uma queda de juros. E as NTNBs elas passaram a ser negociadas a IPCA mais 7, ao invés de IPCA mais 7,4. E o que acontece com o preço desse título? O PU, preço unitário do título. Na precificação da queda da taxa, a gente teve uma alta no preço. E isso vale para todos os ativos. Então, o título que valia lá R$ 1.500, agora ele vale R$ 1.600. E é um título de renda fixa, tá? Estão no Tesouro Direto. Então, a queda dos juros, ela impacta todos os ativos de mercado. Ela traz uma reprecificação positiva para todos os ativos de mercado. E aí você deve pegar e falar comigo, então fechou, Leandro, chegamos no ponto final aqui, porque agora é só eu esperar a Selic cair para eu começar a alocar o meu dinheiro e aí eu ganho com a queda dos juros, certo? Errado. Por que errado? Porque o mercado, ele precifica tudo com antecipação. E é isso que eu vou trazer para você. Você que assistiu o vídeo até agora, você vai ser premiado aí com esse conhecimento. Então vamos lá. Além da taxa Selic, a gente tem outra taxa de juros no mercado, que é o DI futuro. Ele nada mais é do que a taxa de juros negociada a mercado. Então aqui a gente tem um gráfico onde a gente traz tanto a Selic quanto o DI futuro. E aqui a gente tem o histórico lá desde 2001. A mesma coisa aqui desse gráfico que eu tenho aqui da Selic, exatamente o mesmo gráfico aqui, a parte preta. Agora, a parte amarela é os juros negociado a mercado. E aqui eu vou dar um zoom para você, para a gente focar aqui exatamente no mesmo período lá de 2013, governo Dilma, juros subindo e os juros futuros subindo forte. No momento em que o juro lateraliza, ou seja, na hora que o Copom, lá naquela época, encerra o ciclo de alta, e isso fica claro para o mercado que os juros estabilizou, os juros ele imediatamente ele vira
de um movimento de alta para um movimento de queda. E o investidor que esperou a Selic dar o primeiro movimento de queda, ele só fez o movimento de começar a alocar o dinheiro aqui, no início de 2017. Enquanto que quem se guiou pelo mercado de juros à vista, negociado a mercado, ele já fez o movimento lá no primeiro semestre de 2016. E essa, sem dúvida, é a grande diferença entre o investidor comum e o investidor profissional. O investidor comum espera a Selic começar a cair, talvez lá em 2026, 2027, para tomar uma decisão de investimento, de alocar o patrimônio em ativos que se beneficiam da queda desses juros. Enquanto o investidor profissional, ele está antecipando esse movimento de queda de juros e se posicionando. Claro, levando em consideração determinados riscos que eu vou citar logo mais adiante, tem-se uma gestão de risco ali, obviamente, mas ele já começa a se posicionar com bastante antecedência. A gente está vendo nesse momento, no final do primeiro semestre de 2025, o mercado se posicionando para capturar uma relativamente grande queda de juros pela frente. Esse investidor que deixou para tomar a decisão de investimento aqui, após a primeira queda da Selic, olha onde já estava o juro futuro. Já estava aqui na região, no patamar de 11%. Ou seja, esse investidor que esperou a Selic começar a cair para investir nessa tese, ele deixou de ganhar toda essa reprecificação positiva aqui que aconteceu tanto nos ativos de renda fixa quanto nos ativos de renda variável. E a mesma coisa aqui, quando a gente vem para os dias de hoje, né, para o patamar atual. A gente olhando aqui para 2025, o juro futuro, ele já deu aquela estressada, né, muito similar ali à data nas vésperas do impeachment da Dilma. Aqui foi o evento do Haddad com o arcabouço fiscal no ano passado, em novembro do ano passado. E a gente observa que o preço dos juros futuro, ele já fez o cruzamento da linha aqui para abaixo da Selic, né? Que foi o sinal das duas últimas invertidas do ciclo de alta de juros. Aqui acontece o preço do juro futuro começar a ser negociado abaixo da Selic, e aí desencadeia uma queda. E aqui também a gente teve o juro futuro sendo negociado abaixo da Selic, cruzamento acontecendo aqui, e o juro futuro também cede, tem uma precificação positiva aí na curva, para quem se posiciona com antecipação. E aqui a gente está fazendo esse cruzamento agora, então a gente acredita fortemente na possibilidade de ganhar com a queda dos juros futuros. Qual é o risco de investir nessa tese? Eu mapeei aqui dois grandes riscos. E aí aqui a gente já vai caminhando para o final do vídeo. O primeiro grande risco é uma possibilidade de uma bomba fiscal, né? De o arcabouço fiscal nesse ano não ser cumprido em alguma instância. Enfim, tem a questão do imbróglio ali do IOF, que ainda não foi sacramentado. Fato é que faltam uns 20 bi, se o governo não arrecadar mais, ou se o governo não cortar gastos, vai estourar o arcabouço ali nesses 20 bi, isso pode gerar um ruído, um estresse de curto prazo, o que faria os juros futuros espetarem para cima ali. Acredito que se isso acontecesse, deveria ser algo temporário, haja vista que o próprio FMI já tem um estudo que projeta que a dívida PIB do Brasil supere os 97% já em 2029. E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o arcabouço fiscal, no longo prazo, ele não é sustentável. A dívida PIB, em algum momento no futuro, se continuarmos nessa direção, ela vai superar 100% do PIB muito em breve. Então, isso é o maior risco dessa tese. Porém, como a gente pode ver, ele é um risco de mais médio e longo prazo, ou seja, a partir de 2029. O fato é que se a gente não conseguir entregar o arcabouço esse ano, a gente antecipa ali um estresse temporário em prol desse tema. Então já é sabido que o Brasil ele tenha praticamente 100% do PIB comprometido já em 2029. Agora, outro risco que a gente vê para essa tese é a possível reeleição desse governo, embora seja pouco provável, e aqui, como a gente vai entrar num aspecto político, vale o disclaimer, né? Não que seja bom ou ruim o governo ser reeleito, isso aí cada um faça o seu próprio juízo de valor. Estou trazendo aqui para essa tese de expectativa de queda dos juros. Lembra que esse governo ele é um governo que gasta mais, um governo mais expansionista, que gasta mais, isso gera mais inflação, isso gera mais juros? Se esse governo conseguir se prolongar no poder,
provavelmente a gente não vai ter um potencial de queda de juros como eu espero, como eu tenho de expectativa aqui. E a gente atribui nesse momento um baixo risco de reeleição ou de sucessão desse governo. Por quê? O principal indicador para essa questão é justamente o índice de rejeição do governo. Matematicamente falando, é praticamente impossível o governo conseguir se reeleger com mais de 40% de rejeição. Então, com o índice de rejeição no patamar que está, o mercado já atribui uma baixa probabilidade de reeleição do governo. Então, um risco que poderia comprometer essa tese seria a reeleição. Então, a gente ficaria de olho ali, acompanhando o índice de rejeição. Se por um acaso o índice de rejeição começar a cair, o mercado deve começar a inclinar a curva de juros para cima. E aí a gente deve ficar atento se a gente estiver posicionado na expectativa de queda desses juros, tá bom? Então, assim, compromete a tese. Se é certo ou errado, se é bom ou ruim, você que faça seu próprio juízo de valor, tá bom? Então, como é que a gente pode se beneficiar desse movimento de queda de juros e que tipo de posição a gente pode montar para poder ganhar com essa queda futura dos juros? Bom, isso vai depender do seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, mais arrojado, se você gosta de uma carteira mais sofisticada, a gente tem como potencializar essa queda de juros para todos os perfis. Também é importante considerar qual que é o teu prazo, o teu horizonte de investimento, para a gente poder conseguir selecionar dentro do seu perfil aquelas aplicações que vão ser mais aderentes aí aos teus objetivos de curto, médio e longo prazo. E é sempre bom a gente aproveitar esse momento para trazer aquele disclaimer do assessor, né? Lembrar todo mundo que o assessor de investimentos, ele não é o profissional que vai fazer a recomendação de compra ou venda dos seus investimentos. O assessor de investimento, ele vai te assessorar na tomada de decisão das suas aplicações financeiras. O que pauta a decisão do assessor de investimentos na hora de te trazer as melhores sugestões de alocação são relatórios de analistas que são homologados tanto pela APIMEC quanto pela corretora parceira, no caso a XP Investimentos. E se você quiser agendar uma revisão da sua carteira de investimentos, ver se ela está realmente aderente ao teu perfil de investidor, aos teus objetivos, eu vou compartilhar com você o link da minha agenda, vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Clica ali no link e seleciona qual que é o melhor horário para você agendar uma ligação para a gente poder conversar um pouquinho a respeito das melhores aplicações, das melhores alocações para você. Se você precisar de ajuda para escolher também, estou à disposição. E também se você precisa de alguém para te ajudar no acompanhamento dessas aplicações depois delas serem efetivadas, também estou à disposição aí para poder te ajudar. Combinado? Forte abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.